Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre autoestima. O que é autoestima para você? Autoestima, existe uma dúvida muito grande, uma má interpretação dela, que você associa a autoestima com seus cuidados pessoais, com você se maquiar, assim como eu também gosto de maquiagem, sou maquiadora, como você se vestir uma roupa bonita, você fazer uma unha, uma sobrancelha, ou se for um homem, fazer a barba, cortar o cabelo. A autoestima também, essas coisas fazem parte dela, mas vai muito além. É como você se cuida, é como você se coloca diante da sociedade. É o que você faz com as coisas ruins que aconteceram com você. Você não fica se culpando? Você não fica remoendo coisas ruins que aconteceram com você? Às vezes a gente tem a mania de se culpar por coisas que aconteceram. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quando olhamos muito para o abismo olha de volta. E a lei da atração também fala que quando você pensa muito na situação, você sente emoção, não só o pensamento em si, mas quando você põe emoção no pensamento, ele é muito poderoso. Ele faz acontecerem coisas na sua vida. E quando você remoe coisas negativas do passado, você se culpa, você atrai aquilo de volta para você. Então tem uma frase que eu gosto muito do Luiz Gasparetto que fala: quem se culpa faz de novo. Porque você está revivendo a situação, você está reverberando aquela energia e consequentemente você faz de novo. Então a dica que eu dou é que você coloque paz na situação que passou. Você compreenda ela e se perdoa. Por que a gente, quando é uma pessoa de fora, a gente perdoa fácil? A gente tem tolerância, a gente tem compaixão. Quando é uma pessoa, por exemplo, um artista da TV que fez um erro e veio a público, quando é lá no Instagram, alguém faz alguma coisa errada e você tem compaixão, você perdoa. E por que quando é você, ou quando sou eu, muitas vezes a gente tem o costume de ser carrascos de si mesmo? A gente se culpa. Muitas vezes a gente fica preso ao passado com culpa, com remorso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é como um mantra para mim. Sempre quando tem alguma coisa que eu fico meio arrependida, com um sentimento ruim em relação, eu repito: eu fiz o melhor que eu pude. Por mais que minha cabeça debata e rebata, às vezes a gente não aceita, né? A gente pensa que a gente poderia ter feito o melhor, mas eu firmo nessa palavra. Porque é uma forma de você amenizar a situação, você não ficar se culpando. Porque quanto mais você se culpa, você coloca energia de culpa, mais aquilo pode acontecer de novo na sua vida. Você não supera a situação, não faz você andar para frente. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que se culpa muito pelo passado, que tem muitos pensamentos do passado e muitos pensamentos do futuro. Ela tem um pensamento de culpa, de remorso do passado e ela tem aquela ansiedade, aquela preocupação com o futuro. O que quer dizer preocupação? A palavra já diz, é pré-ocupação. Que quer dizer que você está se ocupando no seu tempo presente com uma coisa que ainda não aconteceu. E pior, de forma negativa. Você está com medo de não dar certo, com medo de sair do trilho, de não ser como você imaginou. Em vez de você decretar, já está tudo certo. Não, a gente fica colocando preocupação. A gente tem que aprender a focar no presente, para a gente fazer o melhor agora para reverberar no futuro. Abençoar o que passou. A gente fez o que podia. A gente fez o que sabia na época. A gente tem que ter essa humildade de aceitar que as coisas foram como foram. E assim vale para as outras pessoas também. A gente parar de idealizar pessoas perfeitas. A gente tem mania de olhar para o outro e idealizar a perfeição. Ah, porque ele tinha que ser de tal jeito. Meu parceiro tinha que ser assim, tinha que ser assado. A vida de realidade é do que a pessoa pode oferecer. E muito do que a pessoa oferece para você, você consegue contornar. Você sabia que as pessoas te tratam como você se trata? Alguém já te falou essa frase? Pois é, essa frase eu aprendi com o Luiz Gasparetto. Aliás, é um mestre que foi na minha vida, que foi um divisor de águas, que eu aprendi muita coisa com ele. Essa frase quer dizer, nós somos seres de energia. Se a nossa energia não tá legal, se a gente se coloca em segundo lugar, se a gente quer fazer tudo para os outros e se anula, nunca dá valor para os nossos sonhos.
sempre deixa o nosso sonho na gaveta para ir construir o sonho do outro, para ir viver o sonho do outro. Quando a pessoa tem um propósito, tem um plano, a gente dá super total apoio para ela, mas quando é a gente não apoia. Muitas vezes você faz da sua mente, da situação um inferno antes de acontecer. Você já põe um monte de ideia negativa, um monte de medo, e às vezes você nem faz. Você olha para si e não se aceita. Você quer ser um molde para a sociedade, você quer ser inserida nela, então você faz um tipo boazinha, bonitinha para agradar os outros. Ou até no seu relacionamento. Muitas vezes você faz de tudo porque nós somos criados com uma ideia de que a gente tem que fazer de tudo para o outro para ter o retorno. Mas não é assim. Você tem que se cuidar, se amar para você ser amada. O universo, as pessoas, são sempre um espelho do que você é com você. Se você faz tudo por você, pode ter certeza que as pessoas vão fazer tudo por você, o universo, o que você pode falar de energia e de coisas positivas vão acontecer na sua vida. Mas se você não faz, se você se deixa a segundo plano, você não vai gostar quando você vê que as pessoas fazem a mesma coisa com você. Eu vejo muitos relacionamentos, essa idealização do amor perfeito, daquele sonho de princesa. Muitas mulheres têm esse sonho de amor de princesa. A gente foi criada assim. A gente foi criada com os filmes da Disney que falam sobre isso, aquele amor romântico. Mas aí a gente também foi ensinada a fazer tudo pelo outro. Algumas religiões também pregam isso, que você tem que fazer tudo para o outro, você tem que se doar. Até certo ponto isso aí é legal. Mas as pessoas usam isso como uma fuga. As pessoas vivem a vida dela se esquecendo de si, de olhar para si, de olhar para o que você pensa, de olhar para o que você gosta, do que você se sente feliz e começa a focar no outro. Acha alguém para focar, ou várias pessoas, ou a pessoa vive pela família e esquece de si mesma, esquece de olhar para o seu emocional. Às vezes a pessoa nem sabe direito o que ela gosta, o que faz ela feliz. E aí as pessoas te tratam assim, te colocam em segundo plano. E no relacionamento, esse costume de idealização, de amor perfeito e essa cultura de você fazer pelo outro, a pessoa entra num relacionamento, por exemplo, uma mulher, ela entrou no relacionamento, ela casou. Aí tem aquela ideia que, porque você tem que fazer pelo seu marido. A gente tem a cultura de ser quase que uma mãe pro marido. E aí tá na gente mesma aquela ideia machista de que tem que fazer pelo homem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no fundo, a mulher, ela quer em troca. Ninguém faz nada de graça. Todo mundo que dá demais, ela quer demais, ela espera demais. Porque nós somos seres que precisamos de amor, nós precisamos de afeto. Então, se você está fazendo muito pelo outro, você está se deixando de lado. Você está se deixando de se olhar, de se cuidar. Cuidar da sua mente, cuidar do seu emocional. Então, consequentemente, você vai cobrar. E aí, como a energia que você está emanando é de desvalor, é de cuidar do outro e se anular, o outro também vai te anular e vai te desvalorizar. Isso é o que eu mais vejo acontecer. São relacionamentos que começam numa harmonia e de repente vem o outro te magoa, o outro te ofende, te humilha, te trata mal e de repente você se fecha pro amor. Você fica fria, fica estúpida, ou o relacionamento acaba, ou acontece brigas e vive nessa situação difícil e nunca tem harmonia. Porque um cobra do outro. Nunca nenhum tá bem consigo mesmo e aí é uma troca de afeto. Sempre tem aquela cobrança, aquela expectativa imensa em cima do outro. Aquela expectativa de perfeição, de um amor perfeito que não existe. A gente não olha de verdade para quem está ao nosso lado. A gente olha para aquela idealização, para aquele amor de princesa que na verdade muitas vezes é o contrário. E a gente não foi criada, nós não fomos criados a se amar, olhar para si. Isso não é socialmente aceito. Isso aí é até debochado pela sociedade. Você cuidar do seu emocional, você procurar um terapeuta, você procurar uma psicóloga, isso aí é taxado, porque se eu fizer isso eu sou taxada de louca. Isso aí é falta de trabalho, tem essa cultura. Muitas vezes você não precisa, realmente você resolve. Mas eu aconselho sim, quando você está com conflitos, você procurar um profissional especializado. Você tem que olhar para dentro. Aí você me pergunta, mas como olhar para dentro? Eu nunca aprendi isso, eu não sei sobre isso. A principal coisa que eu aconselho a você começar a olhar para dentro é começar a fazer meditação.
você silenciar seus pensamentos. Porque a nossa cabeça é como uma máquina que a gente precisa controlar. Ela não é, o nosso corpo não é um todo que deixa ele fazer o que bem entende. Não. Você tem a sua mente, tem o seu coração e tem a sua intuição. Você tem que usar a sua intuição para controlar a sua cabeça, o seu discernimento, para controlar os seus pensamentos. As coisas que vai fazer bem para você. Então, assim, a gente tem constantemente estar questionando a nossa mente. Se nos faz bem, acima de ser certo ou errado, às vezes é certo ou é errado para a sociedade, mas muitas vezes é uma coisa que nos faz bem. Então, acima de qualquer coisa, você tem que ter o senso do coração. Aquilo que te faz bem, que acalenta a sua alma, é o certo. Então, você tem que buscar sempre escutar a sua intuição. Escutar aquela voz que quando você faz alguma coisa te deixa feliz, que te deixa alegre, ou quando você faz alguma coisa contrariada te deixa mal. Então você tem que seguir essa voz. E a meditação te ajuda a se concentrar. A meditação nada mais é que uma limpeza dos seus pensamentos. Como nós somos seres que atraímos tudo o que pensamos, ou que pensamos com emoções, nós temos que controlá-los. Então a meditação é a coisa mais eficaz para você resolver isso, para você começar a limpar sua mente, você ter mais discernimento, organizar como se a sua mente fosse uma gaveta bagunçada. A gente cresce sem conseguir, muitas vezes, recusar pensamentos. A gente aprende coisas que não nos fazem bem, atitudes emocionais que não nos fazem bem. E a meditação vai ser como uma faxina, uma organização. Ela vai organizar sua mente, você vai ter mais clareza para resolver as coisas, mais discernimento, você vai ter mais tolerância. E outra coisa que eu gosto muito são orações. As orações são muito poderosas, que você está intencionando uma coisa, uma solução e uma coisa que você queira. Assim como eu também indico o Ho Oponopono, que é maravilhoso. Eu tenho até um vídeo no IGTV explicando o que é o Ho Oponopono, que é uma oração maravilhosa. Também indico repetições de mantras, que é você repetir para si mesmo, olhar no espelho, no fundo dos seus olhos e começar a olhar e falar: eu te amo, eu te aceito como eu sou. Você precisa se aceitar como você é. Você se aceita como você é? Seus defeitos e suas qualidades? Seu lado bom e seu lado ruim? Nós temos o lado luz e o lado sombra. Sim, todo mundo tem os dois lados. As pessoas têm mania de querer fugir do lado sombra, esconder, deixar de lado, só mostrar a parte bonita. Assim como na internet, a gente só mostra o nosso melhor lado. Aquele dia que você está feliz, aquele dia que você está com uma comida gostosa, aquele dia que você está numa festa. Então a gente tem que começar a parar com essa ideia de que fulano é ruim, ciclano é ruim. Eu não faço isso, porque tudo que a gente julga no outro é um reflexo de nós mesmos. Você sabia disso? Que muitas vezes está inconsciente em você aquilo que você está julgando no outro, e que a gente é 10% consciente e 90% é inconsciente. E muitas vezes esse inconsciente conversa com a gente quando a gente julga o outro. As pessoas que se relacionam com a gente falam muito da gente. Então é muito importante você cuidar desse seu inconsciente. Você já ouviu falar sobre crenças limitantes? Você sabia que tem muita coisa que de repente não fluiu na sua vida ou não está fluindo, que são devido às suas crenças limitantes? Sabe o que é crença limitante? Por exemplo, tem crenças coletivas, tem crenças pessoais, tem crenças de profissões. Por exemplo, deixa eu falar uma. Eu vejo muitas mulheres falarem assim: homem não presta. É para justificar que às vezes ela não deu certo em algum relacionamento, os caras que elas se envolveram não prestam, ela não teve uma experiência boa. E aí isso é uma crença limitante. Por quê? Tem pessoas que não têm essa experiência, que tiveram experiências boas, tem mulheres que tiveram experiências boas com o homem, que não teve esses conflitos do homem trair, do homem ser violento ou tal, para ela poder chegar nessa conclusão de que o homem não presta. Então é uma crença limitante. E quando você acredita nisso, isso acontece na sua vida. Isso sempre vai acontecer na sua vida. Aí você me fala: mas várias mulheres falam isso, a maioria das mulheres falam isso. É uma crença coletiva,
que muitas mulheres têm essa crença. Muitas vezes você se espelhou quando você era criança, você viu alguém na sua família, você viu de repente seus pais brigarem muito, você viu seu pai ofender sua mãe, bater na sua mãe e ser violento com a sua mãe, ou algum familiar. Às vezes você captou essa frase, você chegou nessa conclusão, você viu falarem isso e você chegou nessa conclusão. E isso enraizou na sua mente, no seu inconsciente. E aí, consequentemente, vão vir pessoas dessa categoria para sua vida. Você vai atrair pessoas desse jeito para sua vida. Outra crença, dinheiro é sujo. Isso aí é a coisa mais comum. Quanto mais você acredita que dinheiro é sujo, mais você afasta ele da sua vida. E é uma coisa que a gente precisa, é uma necessidade básica na nossa vida, é o dinheiro para a gente viver em harmonia, para a gente ter dinheiro para se alimentar bem, para a gente poder fazer tudo com dinheiro. A gente vive na base do dinheiro. Quando você amaldiçoa o dinheiro não vem para você. O dinheiro em si, ele não é sujo. Isso é uma crença limitante, porque é a pessoa que faz com ele ser sujo ou limpo. O dinheiro pode ser uma bênção, ele pode curar uma doença, ele pode dar casa para uma pessoa, ele pode dar alimento, matar a fome de uma pessoa, ele pode gerar milhões de empregos, como ele pode ser uma maldição para uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata por dinheiro, uma pessoa que manipula. Então, isso sim, a energia em si do dinheiro não é ruim. A mesma coisa o sexo. Outra crença também limitante que fala que sexo é pecado, que sexo é amaldiçoado. Por quê? Porque a pessoa que pode usar isso, que é uma energia poderosíssima. Assim como a energia do dinheiro, a energia do sexo é uma energia de poder. Assim como uma faca, ela corta seu alimento para você comer, ela também mata. Assim como a água mata a sede, ela também mata você afogado, se você não souber nadar. Então, assim como todas essas coisas são energias poderosíssimas que cabe a gente ter discernimento e equilíbrio para usar. Então, são esses exemplos de crenças limitantes. Nós somos cheios de crenças limitantes. A sociedade nos coloca crenças limitantes, familiares, e às vezes inconscientemente. São situações, formas, pensamentos repetidas por gerações e gerações. Então, muitas coisas que não dão certo na nossa vida é devido a essas crenças limitantes. A gente tem muito que tratar para nossa autoestima, para a gente ser a nossa melhor versão. A gente tem muito que cuidar dos nossos pensamentos, do nosso corpo, da nossa autoestima, do nosso gostar de si mesmo. Muitas vezes, você vê a pessoa, ela não se aceita e ela não se gosta, a ponto de se mutilar. Quantas pessoas por aí se matam, se cortam, porque ela sente uma repulsa tão grande por ela mesma que ela faz isso. E também, muitas vezes, o que você viveu na infância é tão forte que você não aceitou, não transmutou, que isso aí reverbera no seu atual momento, na sua vida adulta. Muitas vezes você foi rejeitada por uma mãe, por um pai, e você acredita que eles tiveram motivo para isso e você se rejeita. Você tem um complexo imenso de inferioridade, de rejeição. Então você precisa olhar para dentro, olhar para essa criança que está aqui dentro, precisando do seu afeto, porque a gente busca nos outros o afeto dos outros, mas na verdade a gente precisa do nosso amor, do nosso olhar. Porque nós nos rejeitamos, nós precisamos do nosso amor, da nossa compaixão. Estar consigo mesmo em qualquer momento, não só no momento bom, mas quando as coisas não dão certo, quando as pessoas não nos apoiam. Nós precisamos nos apoiar, nos cuidar, acordar cedo e nos dar força. Vamos, a gente vai conseguir. Da mesma forma que a gente dá força para as outras pessoas. A gente dá força para um amigo, para um irmão, a gente tem que fazer o mesmo por nós. Parar de esperar tanto dos outros, criar tanta expectativa que só nos dilacera. Criar tanta expectativa assim diante do outro. O outro não tem responsabilidade de cuidar da gente. É a gente que tem essa responsabilidade. E é possível sim. Tem gente que nem sabe que é possível se cuidar, se amar. É possível sim. E a jornada é grande e você precisa começar a olhar para si, a se aceitar. Acabar com esses padrões sociais, essa ideia de sempre estar no outro. Lógico que é maravilhoso você ajudar as pessoas, mas você vai ajudar muito mais quando você estiver se ajudando, quando você estiver bem completamente. Não deixar de lado as coisas que você não aceita em você, esconder
as coisas que você não quer ver. Não fugir da sua parte ruim. Vamos cuidar de você, da sua parte ruim, da sua parte sombra, vamos olhar para ela. Todo mundo tem seu lado mal, todo mundo tem seu lado ignorante, seu lado arrogante, seu lado soberba. Não adianta dizer que é só outra pessoa que tem. Não é apontar o dedo para o outro e acusar ele que ele tem isso. Não, somos seres humanos cheios de limitações. Tanto qualidades quanto limitações. Então não adianta a gente ficar fugindo de si mesma, fugindo dos defeitos. Vamos assumir os defeitos e melhorar. Vamos olhar para eles, vamos colocar consciência, vamos colocar entendimento. Por que o meu relacionamento não está dando certo? Será que o problema está só no meu parceiro? Ou eu tenho muita responsabilidade sobre isso? Será que eu estou colocando muita expectativa no meu parceiro? Eu tenho uma idealização de homem perfeito e esse homem que está do meu lado, ele não preenche as expectativas desse homem perfeito que é ensinado nas novelas, na revista, e essa ilusão de pessoa perfeita, pessoa de propaganda de manteiga, de margarina. Essa idealização não existe. A gente tem que ser mais real. E a gente tem que olhar que a gente também tem muita responsabilidade. Para estar num relacionamento, para que esse relacionamento flua, tem que ter muita verdade. Tem que ter muita verdade primeiramente consigo mesma. Você tem que emanar uma energia boa. Você sabia que tem um estudo que fala assim, numa sala com 10 pessoas, se uma delas está com uma energia muito negativa, ela contamina as outras 9. E mesmo positiva, uma pessoa que está muito empolgada, ela está num dia motivada, ela contamina também as outras 9. Então quer dizer, a sua energia, ela reverbera. Você querendo ou não, as pessoas acreditando em energia não, isso contamina. E as pessoas te tratam como você está se tratando. Qual é a sua energia? As coisas não estão acontecendo na sua vida? Trabalho não está dando certo, você nunca para no trabalho, relacionamento. Então chegou a hora de você olhar para você, de você olhar para o seu íntimo e começar a se cuidar, acreditar em você, na potência divina que você é. Você não está aqui por acaso. Você não foi escolhida dos espermatozoides lá por acaso. Você tem um propósito. Você é uma pessoa divina. Para ser divino, não tem que ser apenas perfeito. Não é uma pessoa maravilhosa que esconde seus defeitos. Não. Uma pessoa divina, Deus criou nós sabendo de nossos defeitos e nossas qualidades. Que nem se fala defeito, eu estou falando errado. É as nossas limitações. Porque Deus criou a gente perfeita. A gente é perfeito do jeito que é. Só que a gente tem muitas limitações. A gente tem muito que aprender e muito que evoluir. Só que a gente não vai conseguir evoluir se ficar focando no outro. Se ficar fugindo de nós mesmos. Você tem que olhar para você, parar com todos esses parâmetros de aceitação e de amor, que para você ser amada você precisa ser perfeita, que não. Você merece ser amada do jeito que você é. E não é o amor do outro que você precisa. Em primeiro lugar, você precisa do seu amor. Se sua mãe, se seu pai não fez o que você queria que eles fizessem quando você é criança, então bota a mão na massa e faz você. Todo esse amor que você buscava da sua mãe, do seu pai, que às vezes você fica remoendo agora, começa a se amar. Para de reclamar que o outro não deu. De repente você precisava daquela situação de vida para estar onde você está hoje. Para ser forte do jeito que você é hoje. Mas faz por você. Não faz o que os outros fizeram com você. Não se rejeita porque lá na sua infância você foi rejeitada. Não se abandona porque o parceiro que estava com você te abandonou. Não te trata mal. Começa a cuidar de você, olhar para você. Essa ideia que você tem, que você é insignificante, que você tem que ser colocado em segundo lugar, muitas vezes não é consciente, é inconsciente, você sempre faz isso com você, você se boicota, tem que ser cancelada. Você tem que mudar a sua história e, consequentemente, mudar a história das pessoas que virão, dos seus filhos. Passar uma mensagem para eles que eles têm que se valorizar, que eles têm que se amar, quebrar esse ciclo de relacionamentos mal resolvidos, de pessoas que convivem com você, que vocês vivem em conflito. Ser digna de amor, de respeito das pessoas e impor, acima de tudo, impor é isso. E cuidar de você. Se cuida. Começa a olhar para você, começa a olhar para dentro. E o melhor caminho de você fazer isso é uma meditação, você fazer treinos mentais, começar a observar o que você coloca na sua mente, o quanto que você se culpa, você se condena, você esconde o seu lado ruim, você condena por você ter esse lado ruim e começa a cuidar, começa a abençoar. Para de amaldiçoar situações. E é isso aí.
que eu tenho para falar hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você leve essa mensagem para você e eu quero logo vir fazer mais vídeos sobre esse assunto com você. Um beijo e até mais!